7h24, jornalista Beto Almeida, a gente recorre a um adágio popular para definir bem essa situação em 70 das 184 cidades do Ceará. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É uma linguagem popular, mas que real para aplicá-la nesse cenário de dificuldades que as cidades brasileiras vivem e, acima de tudo, de controle de gastos. Se os prefeitos deixarem de contratar via organizações sociais, irão naturalmente provocar a desaceleração de serviços essenciais para a população. Se fizerem exageros, irão estar incorrendo no crime de responsabilidade fiscal que os levarão ao caso de improbidade administrativa e com possíveis sanções de acordo com essa legislação. Qual é o impacto, Beto Almeida, que a gente pode vislumbrar a partir do próximo ano, também para a população, a partir dessa pressão exercida pelo TCU, melhor dizendo, em relação às contas dos municípios? Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O adágio popular aí, Luciano, cai como uma luva para essa situação, porque, olha só, os municípios estão com um problemão. Realmente, hoje, eles utilizam as organizações sociais para fazer a contratação de servidores por meio de iniciativas privadas, de entidades que prestam esse serviço. Só que eles não contabilizavam esses gastos como dentro dos gastos de pessoal. Portanto, eles não infringiam a lei de responsabilidade fiscal. Com esse entendimento do TCU, muda tudo. E você pergunta, qual é o impacto disso? Vamos lá, dizendo, muito direto. Os prefeitos vão ter que cortar serviços. Cortando serviço, que eu digo assim, vão ter que cortar, por exemplo, a contratação de pessoas que estão hoje terceirizadas. Isso vai implicar em demissões, eu não tenho dúvida, porque o prefeito que não queira incorrer na lei de responsabilidade fiscal e ter problema mais adiante, vai ter que promover um enxugamento dessas contratações e isso vai ter reflexo, naturalmente, no serviço, de forma muito clara. Tem prefeitura hoje, Luciano, que está, inclusive, até contratando, por exemplo, guardas municipais por meio dessas organizações, dessas OS. Então, como é que ele faz? Vai ter que enxugar, se não quiser infringir. Eu vi aí o André Carvalho defendendo uma flexibilização no entendimento do TCU em relação aos critérios da lei de responsabilidade fiscal. Ele compara, por exemplo, os estados do Nordeste com relação aos demais e que precisaria que houvesse um pouco essa flexibilização, esse entendimento. Eu acho difícil o TCU chegar a esse ponto. Você flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, mesmo entendendo particularidades, é admitir que a lei pode ser infringida. E tem um detalhe, a lei é dura, eu sei que ela causa muitas limitações, mas ele disse também uma coisa que é interessante. Os prefeitos precisam entender o seguinte, que tem que ter um limite de gastos e principalmente trabalhar suas propostas dentro do que arrecada. Não adianta o município, Zé, ficar inchando a folha de pessoal se ele vive com o pires na mão também. E também não adianta exclusivamente ir para cima do cidadão, do contribuinte, apenas para cobrar tributos e deixar a folha de pessoal com excesso e excesso também em outras áreas das administrações municipais.